questão 17, aí tá assim, ó. No trecho citado, Tomás de Aquino justifica a monarquia como um regime de governo capaz de... Aí quer saber, né, no trecho, né, o que justifica aí, né, o regime aí do governo capaz de quê, né? Então vamos ao texto. Ora, em todas as coisas ordenadas há algum fim. É preciso haver algum dirigente pelo qual se atinja diretamente o devido fim. Com efeito, o navio, que se move para diversos lados pelo impulso dos ventos contrários, não chegaria ao fim de destino se por indústria do piloto não fosse dirigido ao porto. Ora, tem o homem um fim para o qual se ordenam toda a sua vida e ação. Acontece, porém, agirem os homens de modos diversos em vista do fim, o que a própria diversidade dos esforços e a ação humana comprova. Portanto, precisa o homem de um dirigente para o fim. Né, o texto é do São Tomás de Aquino, né? É sempre bom ver, né, a fonte aí para saber do que trata o texto, né? É escrito, né, do reino, do governo dos homens, ao rei do Chipre, escritos políticos aí, né? Aí tem a fonte. No trecho citado, Tomás de Aquino justifica a monarquia como regime de governo capaz de a. Refrear os movimentos religiosos contestatórios. Não, aqui no texto não está falando nada de refrear aí os movimentos religiosos. Fala, né, sobre um dirigente, né, e tudo, mas não é bem sobre a religião. É pegadinha esse texto, viu? Porque não é bem sobre a religião aí. E sim sobre um comandante, né, que dirige a vida. Então, assim, não está falando religião. Pegadinha essa alternativa, porque não é refrear os movimentos religiosos contestatórios, não. B. Promover a atuação da sociedade civil na vida política. Aqui não está falando para a sociedade aí promover a atuação, né? Para elas participarem, fazer um movimento, né? Promover a atuação aí, atuar. Pelo contrário, né? O texto está falando sobre um dirigente, que o dirigente que devemos assim obedecer ao dirigente, que um mundo, né? Um governo, um país, né? Digamos assim, na interpretação de metáfora, né? Do texto, ele precisa ter um dirigente para que todos vivam aí, né, em harmonia, né, no próprio texto mesmo estava escrito, né, agirem os homens de modos diversos em vista o que a própria diversidade dos esforços e ações humanas comprovam, portanto precisa um homem de um dirigente para o fim, ou seja, né, comparando aí um navio, né, que move aí no barco e ele precisa de um dirigente para dirigir esse navio, para não afundar. Então, assim, trata sobre um governante aí, né? Sobre um governante que ajuda a sociedade e não a sociedade ajudando o governante. Então, por isso que não é a letra B e sim a C. Ó, unir a sociedade tendo em vista a realização do bem comum. Ou seja, né, unir a sociedade para que ela acabe, né, seguindo, harmonizando, né, o povo, assim, o dirigente, que é o governo, né, e a sociedade e o governante vivam bem, né, tenham um bem comum e uma harmonia, né, deixando-se guiar pelo dirigente, que é o governo, né, o governante aí, né, quer dizer. D. Reformar a religião por meio de retorno à tradição helenística. Não é reformar a religião, né? No caso aqui. Tomás de Aquino, ele falava também, né, sobre a religião, porém ele falava também sobre o governo, sobre questões filosóficas também, sobre questões de política também, não só de religião, mas ele poderia colocar também, né, uma metáforas aí, né, sobre religião e governo.
mas porém, né, separadamente. Ele aqui no texto, né, ele comparou como se fosse um reino não é como se fosse o reino de Deus, né, assim que precisa de um dirigente, mas não é bem a comparação voltada para a religião, mas sim para o governo, né, para a política aí. Então não é bem reformar a religião e é dissociar a relação política entre os poderes temporal e espiritual? Não, não é bem dissociar a relação política aí, né, temporal e espiritual, ficando então com a letra C, né, unir a sociedade tendo em vista a realização do bem comum, né, para ter essa harmonização aí, né, da sociedade, né, junto com o governante, que a sociedade precisava de um governante aí.